Salve nação jurídica, boa noite a vocês. Estamos aqui em mais um programa, um bate-papo dos nossos causos e casos. E para hoje eu fiz um convite para uma pessoa muito emblemática, não problemática, emblemática. Uma pessoa que veio aqui bater um papo comigo, bater um papo conosco, né? Bater um papo com a gente aqui, trocar uma ideia e falar a respeito da vida dele, falar a respeito da história dele. E quem está afim de ficar milionário com a advocacia, eu aconselho que acompanhe o nosso vídeo, porque ele já falou que vai falar quais são os 3 passos para ficar milionário. E ninguém melhor para falar sobre isso, sobre profissão, dinheiro, poder, dedicação, né, e outros atributos, né, que uma pessoa que eu admiro demais, que o mestre Farley Menezes. O Farley Menezes, que é advogado aqui em Montes Claros. Seja bem-vindo, Farley. Agradeço imensamente por estar batendo esse papo aqui. Boa noite, Toé. É um prazer estar aqui no seu programa. Quero inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa de aproximar os advogados, de bater um papo com vários advogados. Eu me sinto muito honrado pelo convite. Eu já começo nesse momento extremamente surpreso, imaginando quais seriam os 3 caminhos, os 3 modos, as 3 propostas para alguém ficar milionário, porque se alguém descobrir, por gentileza, me conte, que é minha curiosidade também. Ô Farley, esse canal aqui que a gente criou, como eu já adiantei para você aqui, deixa eu deixar, ao contrário do meu último convidado aqui, esse amigo que ele gosta mais de tomar um whiskyzinho, aqui está liberado, viu, meu amigo? Está liberado. Um brinde aí, doutor. Um brinde. Né? O Farley, ele é um advogado muito conhecido aqui do estado de Minas Gerais, não só em Montes Claros, mas no estado de Minas Gerais. E para a gente conversar sobre a advocacia, para a gente entender o que está acontecendo com a advocacia, o que está acontecendo com a sociedade de uma forma geral, né? Mas assim, especificamente com a advocacia e a profissão, eu penso que o jovem ele tem que olhar um pouco da história, saber o que aconteceu nesses últimos anos, nessa última década, pelo menos, para ele conseguir fazer uma projeção para frente. E esse papo que eu queria desenvolver com você hoje, bater aqui hoje, era a respeito disso, de como é que você vê essas alterações que estão acontecendo, porque o nosso público, a princípio, o nosso direcionamento, vai ser para pessoas que estão na área. O que você tem visto aí, o que você tem sentido de modificações na advocacia? Porque, especialmente o jovem advogado, ele tem tido muita dificuldade de entrar no mercado. Né? Então, de quando você entrou, de quando você se formou para hoje, o que você vê diferente? E pessoas mais velhas também, que não têm conseguido se adequar a todas essas mudanças. Então, a gente vai tentar, usando a frase aqui do Gustavo Lima, a gente vai tentar tirar o lençol do fantasma aqui para ver o que tem por baixo, né, na sua opinião. Já falei demais aqui. Você formou em que ano, Fala? Olha, Everton, eu me formei em 1996 e eu tive a felicidade de fazer parte de uma turma brilhante, uma turma que nós temos muitos egressos que lograram êxito. Por exemplo, eu fui colega de vários juízes que estão aqui hoje na comarca de Montes Claros, doutor Francisco Lacerda, doutor Evandro Campisul, doutor Nau Bernard, a doutora Raquel, promotora de justiça. Todos esses, né, alunos foram colegas de turma, o doutor Alexandre, delegado de polícia, da minha turma também, e vários professores universitários, ex-procuradores, doutor Otávio Augusto Neiva Belo Franco, foi procurador-geral de Montes Claros, professor Elton Dias Xavier. Então, todos esses eram parte da minha turma, uma turma de muitas pessoas que ocuparam e ocupam espaços significativos na seara jurídica, tanto local, regional como nacional também. Então foi uma turma que eu digo que foi abençoada, né, porque as pessoas realmente tinham uma vocação para o direito e abraçaram essa vocação. E você vê esse pessoal que passou em concurso, você se sentiu seduzido para ir para a área de concurso também, ou você já tinha dentro de você assim, poxa, eu quero advogado, defender as minhas teses? O que você pensava aí naquela época, como você estava formando em 96? Olha, Everton, uma coisa muito interessante é porque eu fui parar no direito por um acidente. Eu estudava no colégio padrão, 3º ano, e todos os meus colegas sabiam o que eles queriam cursar. Então, alguns queriam medicina, outros arquitetura, engenharia ambiental.
E eu não sabia. E eu fiz 2 testes vocacionais e não descobri qual era a minha vocação. Eis que eu, no último dia de me inscrever para o vestibular, ou nos correios de inscrição, eu falei, olha, vou perguntar à pessoa que estiver na fila fazendo a inscrição, o curso que ela estiver escolhendo, eu vou escolher. Você não fez isso, não? Não, e eu cheguei na fila e perguntei qual curso você vai se inscrever. A moça falou economia, eu falei, vou fazer economia. Me inscrevi para economia. Quando eu cheguei na sala de aula no dia seguinte, meus colegas todos curiosos, né, me perguntaram, eu falei, mas e afinal de contas você queria para economia? Pô, mas você é louco. Eu falei, por quê? Economia é muito fácil para passar, em 120 pontos, passa com 32, com 33. Eu falei, então, qual o problema? E se você não passar? Eu falei, como assim? Porque se você não passar em medicina, não passar em direito, não passar em engenharia, não passar em arquitetura, vai ser vergonhoso. Você estuda num colégio particular e não vai conseguir. E eu caí a ficha que realmente era um risco que eu estava correndo. Eu me matriculei no cursinho do biblioteca, estudava no padrão de manhã, trabalhava... Você não foi nem fazer o vestibular, não? Não, aí é o seguinte, eu comprei uma garrafa de café... Se você não quiser falar que você não passou, fica aqui o segredo central, ninguém vai saber, pode ficar tranquilo. Não, aqui é para falar a verdade. Mas aí eu estudava até 3, 4 horas da manhã, acordava às 6h30, 7 horas estava no padrão, saía lá meio-dia, trabalhava até 6, voltava, ia para a biblioteca, estudava até 11 da noite e morri de estudar. E eu fiz o vestibular morrendo de medo de não passar. Resultado, naquela época, em 120 pontos, eu fiz 86 pontos. Para você ter uma ideia, em medicina você passava com 64. Eu passei em primeiro lugar em economia, com esses 86 pontos, e o segundo lugar teve 38 pontos, lá embaixo. Fui fazer o curso com um colega meu, o Dr. Jairo Neves, que é advogado hoje também, e o pessoal não gostava muito de estudar, não tinha aquela vocação, eu muito desanimado, e ele falava comigo, vamos fazer vestibular para direito? Eu falei, direito, cara, eu não quero ser advogado de porta de cadeia. Ele falou, não, moço, direito tem várias áreas, direito tem magistratura, Ministério Público, concursos públicos, delegado de polícia, auditor, tem várias opções. Você não tinha ainda tido contato para conversar com alguém, assim, nem na sua família, que alguém já era formado? Eu não tinha uma única pessoa, eu não tinha nenhuma pessoa na minha família que... Um advogado que já... Ninguém, não tinha na família inteira, lá de pai e mãe, ninguém que exercesse qualquer atividade jurídica. Então eu me inscrevi para Direito e sem estudar nada nesse ano, eu passei em 4º lugar em Direito na Unimontes, me matriculei e continuei fazendo economia, sem estudar um ano. Só com o estudo do ano de economia. E eu passei e me matriculei e durante um mês eu não fui à aula. E meu amigo Jairo Neves falava o seguinte, vamos lá, tá bom demais, ó, o doutor Carlos Leite está ensinando o Código Civil, está no artigo 32 do professor Carlos Leite. Falecido. Famoso Carlos Leite, professor Leite. Um dia os grandes nomes da advocacia. Com certeza, né, um grande civilista. E eu estive na aula, fui por curiosidade, o doutor Carlos Leite era um professor rigoroso, eu chamava ele carinhosamente de Carlinho Malvadeza, que era muito duro com os alunos. Ele era tão duro que raramente os alunos conseguiam atingir 70% dos pontos. Naquela época, o curso era anual, eram 4 bimestres. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, nesse duro aqui, porque hoje em dia a gente percebe que o professor não pode endurecer muito, não. Até com questão assim, o movimento. Tinha muita resistência. Tem uma resistência, pode ficar um pouco polêmico. E ele era duro, assim, de horário. Ele era os duro. Os professores já eram, tinha essa mais assim. Ele era muito duro e naquela época, o dia de alunos era anual, eram 4 bimestres, cada bimestre era com 10 pontos. Você tinha que passar com 70, né? 28 pontos, portanto, com 40. Só que raramente o aluno conseguia, nas provas dele, atingir essa pontuação. Então ele tinha uma coisa muito interessante, que ele dava ao aluno a oportunidade de disputar todo bimestre 2 pontos extras. O aluno escolhia um artigo lá do Código Civil que ele já havia dado aula e ia apresentar no final da aula para os colegas. Eu fui essa primeira aula e achei muito interessante, 3 colegas foram apresentar. O primeiro foi quando começou a falar, ele falou, para, pode sentar, você não sabe nada. O segundo começou a apresentar e ele começou a balançar a cabeça com sinal de negativo, que não estava prestando, e vai embora agora. Resumindo, fez os 3 colegas se sentarem, deu 0 para eles. Sentirem mal. Eu falei assim, mas que baixinho invocado, como é que é esse negócio de artigo aí? Você escolhe um artigo e fala com ele hoje apresentando a aula.
qual artigo tem disponível? No Código Civil anterior, eu falei, falaram o artigo 12. Falei, professor, eu quero apresentar o artigo 12 na próxima aula. Ele tinha um óculosinho, tirou o óculos, me perguntou se o senhor caiu de paraquedas, que no meio da primeira vez que eu aparecia lá, né? Eu falei, perfeitamente, mas o paraquedas abriu. E aí, Deus aí eu descobri que já estava no artigo 25 e todo mundo saltou o 12, porque o 12 do Código Civil anterior, de 1916, tratava dos registros públicos. Então você tinha que estudar a lei de registros públicos toda. Aí, 6.515. Foi 1515. Eu fui lá e comprei um livro de 900 páginas, estudei o livro e fui para lá. Se ele mandar eu sentar, eu já ouvi algumas coisas. Porque eu não vou aguentar desaforo, não. Morri de estudar, só para enfrentar o baixinho. Malvadeza. Cheguei lá, comecei a explicar os registros públicos e eu falei a expressão, porque toda vez que há uma mutação na vida do cidadão, é feita a averbação à margem do termo. Aí ele bateu palma, falou assim, perfeito, 2 pontos para você. Que bacana que você falou sobre a averbação à margem do termo. Nos últimos 5 anos eu não me recordava de falar da averbação. Fale mais um pouco para os seus colegas sobre a averbação. Eu havia decorado essa expressão, eu não sabia o que era. Né? Eu estava lá tudo prontinho para apresentar, falei, agora o que eu faço? Dei um bromete ali, apresentei, ele me elogiou pra caramba. E graças a Carlos Reis. Eu também não tinha ouvido falar há muito tempo. Você já usou a sua argumentação de advogado. Eu sei que eu fiquei tão empolgado e eu devo, né, a minha introdução no direito, exatamente ao professor Carlos Reis, foi quem me estimulou, quem me incentivou. Eu apaixonei por curso jurídico e me formei em direito. Então a minha história assim, foi meio acidental. A gente trocou essa ideia há pouco tempo aqui, que as pessoas, as mídias, as redes sociais, elas estão dando voz muito às pessoas. Mas a grande maioria das pessoas, né, não só as pessoas, elas têm medo de se expor. E para o operador de direito, isso pode ser fatal. O medo de você se expor, de dar uma entrevista, de dar uma palestra, de ser convidado a dar uma aula, de você fazer uma apresentação. Esse medo de você se expor, eu acho que pode ser fatal para a carreira da pessoa. Para alguns, o desafio de se expor, ele instiga mais, como você falou. Mas para outros, isso aí pode, aquela pessoa que recebeu no 0, poderia ser um desafio para ela falar, o próximo eu consigo. Ela não vai. E o que a gente percebe dentro dos operadores do direito, que você como professor, o professor fala que ele é titular da cadeira de Direito Tributário, Direito Público, né, do curso da Unimontes. As pessoas que vão estar assistindo aqui, a maioria sabem também que alguns sabem que você é o coordenador do Departamento de Direito Público Substantivo da Unimontes, da Universidade Estadual de Montes Claros, um cargo que você exerce com muita distinção, com muita seriedade. Presidente do Instituto da Associação Mineira de Direito do Estado, a AMID, né? Palestrante, vocacionado. Obrigado, gente. Atleticano, daqueles chatos. Meu melhor atributo é isso aí. Mas eu não vou falar mal do Atlético, não, lógico que não. Atleticano, daqueles chatos. Mas você viu essa transição aí. Você viu as poucas pessoas que eram vocacionadas para o direito. E hoje muitos fazem por opção, poxa, eu quero concurso, não que esteja errado, eu não vejo problema nenhum nisso. Poxa, eu quero fazer o curso de Direito para eu fazer um concurso público. Eu acho que não tem nenhum problema, porque o próprio Estado deixou bem claro que a carreira pública era muito boa, pagava muito bem. Apesar que está começando a mudar agora as suas bases, né? Com a reforma administrativa que está vindo por aí também, né? Mudar as suas bases. Mas esse se expor, esse não ter medo, os alunos também têm que ser preparados para isso. Porque senão não vai acontecer. Eu vou contar a minha história no direito, senão eu me formei em 1996. Naquela época estava começando a internet, pouquíssimos advogados tinham um computador, a gente usava a máquina de escrever ainda, máquina de Olivetti, e tinha que usar ROX, você começava ali a datilografar. Você trabalhava para você, Fábio? Eu montei o escritório, eu mais 2 colegas,
montamos o escritório na Praça do Esporte, terceiro andar, 70 degraus, uma salazinha apertadinha, 3 mesas, não tinha secretária. A gente tinha uma única máquina de escrever, tinha que agendar o horário que a gente ia fazer petições, porque... Sem mais dois. Eu, o doutor Alberto Juarez, nós 3 na sala ali, naquela luta. Ar-condicionado tinha? Não tinha ar-condicionado nada, tinha um ventilador, aí era um só. Filtro? Filtrozinho de barro no canto? Não, assim, na verdade, não tinha água mineral, era filtro de São João, na verdade mesmo, sabe? E era coisa simples, então era uma salinha assim, 3 mesinhas, terceiro andar, 70 degraus de escada, sem ar-condicionado, aquele calor infernal, a máquina de escrever, e quando você errava, às vezes uma folha errada muito ali, tinha que datilografar tudo novamente. O dia que nós conseguimos comprar um computador, uma impressora, foi uma festa, nós fizemos uma festa porque juntamos dinheirinho, compramos um computador. E naquela época não tinha internet, não tinha pesquisa. Com muito trabalho eu consegui visitar o Coronel Georgino, que era advogado aqui. Um dos grandes nomes. Ele assinava o repertório de jurisprudência da IOB e ele me permitiu que eu tirasse xerox. Então nós passamos a ter um repertório de jurisprudência xerocado ali, dava um copo para a gente pesquisar, porque não havia isso. Só em 97 começou a internet mesmo a ganhar um espaço maior. E você desenvolveu uma peça, então na época você demorava estudando, né? Demorava. Hoje você digita na internet, você já acha ali o tema, a peça pronta e tudo. Não tinha nada disso. Eu tinha que. Naquela época só comprava muito, né? Coleção de livros com modelos e petições. A gente não tinha condição de fazer isso. Você era obrigado a estudar mesmo para conseguir fazer uma petição decente, né? Não tinha aquele glamour da advocacia, né? Quando você começou também, né? Começou de baixo. Mas aí o que acontece, Everton? E eu fui trabalhar no jurídico da campanha eleitoral do então candidato a prefeito, Jair Ataíde. E lá tinham 40 advogados, Eustáquio Zoé, Carlos Leite, Francisco Pereira. Que ano que foi isso aí? Em 1996. Você formou em 96. Eu me formei em fevereiro de 96. E aí a campanha era no segundo semestre. Eu recém-formado... Na Unimontes aqui, que você formou. Na Unimontes. Eu recém-formado... recém-formado, o que aconteceu? Fui trabalhar no jurídico, mas eu era um caçula lá. Minha única função era assistir, ler jornal, ouvir a rádio e ver se tinha alguma ilegalidade da propaganda eleitoral e entregar para os demais advogados tomarem providência. A única função era essa. Mas acabaram com os advogados todos já famosos, consagrados, não tinham tempo para fazer as ações não saíam. Um dia eu falei com o candidato, me permita fazer, que eu vou fazer essas petições. Como ele viu que os outros não faziam, pode fazer. Eu tinha uma moto, uma moto CG. Eu corri e vendi essa moto, comprei tudo de livro eleitoral. Falei, não vou passar vergonha. Fiquei a pé pegando ônibus. Com esses livros, eu morri de estudar. Você tinha contato com o prefeito, não, né? Só com a equipe? Não, no jurídico tinha contato com ele. Entendi. Com o candidato? Com o candidato, tinha contato com ele. E aí, na primeira semana eu fechei a rádio, consegui fechar a Rádio Terra com Liminar. Depois fechei o Jornal do Norte, depois consegui aprender, consegui várias buscas e apreensões, consegui vários direitos de resposta e tudo. E aí acabou a eleição, já venceu. Isso causava assim um mal-estar entre os colegas, assim? Não, muita gente madura, como Carlos Leite, Eustáquio Zoé, Fernando Boquete, que participavam da campanha. Ah, só medalhões. Vagabundos, então assim. Mas eles compreenderam que eu estava ali, né, como um guerreiro. Mas acabou a campanha, já tinha que montar uma comissão de transição. E no meio da comissão tinha que ter um representante de todo jurídico. No meio dos 40, ele me escolheu para fazer parte da comissão. Nossa. E eu, recém-formado, 24 anos, fiz 24 anos em dezembro, e aí que eu percebi ele em 96. Aí, 31 de dezembro, naquela época a gente não tinha nem celular ainda, o telefone meu tocou, 6 horas da manhã. Ele falou assim, tem como você vir aqui na cooperativa? Eu falei, posso, Jair. Cheguei lá na cooperativa, 6h30 da manhã, um domingo. Ele ia tomar posse no dia seguinte. E ele falou assim, tem 4 cargos jurídicos na prefeitura. Procurador-geral, procurador da fazenda, consultor jurídico e controlador do município. Escolhe um que eu vou nomear os 3. E eu tomei um susto com aquilo. Falei, como é que é, Jair? Mas você vai ser o cargo que você quiser da minha administração. Recém-formado, 6 meses formado, 7 meses. E aí, como eu sabia que várias pessoas tinham interesse no cargo de procurador-geral, eu falei, já, deixa eu ser procurador da Fazenda. E eu fui o procurador mais jovem da história de Montes Claros, né?
Depois assumi a Procuradoria-Geral, fui procurador aí. Você assumiu a Procuradoria da Fazenda com essa idade? Você Assumi. você não tinha experiência nenhuma de prefeitura, de política? Não, eu na verdade sempre estudei muito direito administrativo, direito municipal. Eu era presidente do DA, Diretório Acadêmico Civil dos Anjos. Da Unimontes, presidente do DA. Fui 3 mandatos presidente e eu organizava os congressos municipais junto com a AMANS de direito municipal. Então eu estudava direito municipal, eu fui monitor de direito constitucional, fui monitor de direito municipal, então era uma área que eu estudava já. E aí caí no direito tributário e morri de estudar. Eu já tinha conseguido comprar outra CGzinha, ia de terra, prefeitura, tinha CGzinha. Aí você falou que vendeu. Pedi para comprar livro, mas depois eu consegui comprar a CGzinha no final do ano e fiquei ali, sabe, indo para a prefeitura com a CGzinha para poder ser procurador do município. E aí eu resolvi então submeter um concurso público. E aí eu fui aprovado no concurso para procurador da Fazenda Nacional. Passado mais ou menos 1 ano e meio, saiu a minha nomeação e eu não quis tomar posse. Aí eu já estava empolgado com a advocacia, me apaixonei pelo direito tributário, cheguei à conclusão que a advocacia me daria mais liberdade, seria muito mais criativa, que eu poderia exercer uma capacidade empreendedora. E eu então abdiquei, né, abri mão de tomar posse nesse concurso. E seus pais? Seu pai e sua mãe? Não, na época eles falaram assim, meu filho? Não, na época mãe, você é louco, não tomar posse e tudo. Casar, hoje ter filhos. Você já era casado? Tem 2 filhos. Não, já era casado com 2 filhos. Como é o nome dos seus filhos? Mateus, 17 anos, aí fazendo Enem, fez Enem, fez Enem agora? Daniel fez 15 anos agora, dia 4 de janeiro. E os dois são extremamente estudiosos, sabe? Mateus é bolsista no sólido, graças a. Ele só paga 20% da mensalidade dele, porque ele é um dos mais estudiosos que tem. Está tentando vestibular para medicina agora, né? Torcer para que logo êxito, se Deus quiser, com a ajuda de Deus. Mas então, Everton, eu abri mão e eu fiz uma opção pela advocacia. Porque eu percebi que na advocacia você pode ser mais criativo, você pode ser empresário, você pode ser empreendedor, você pode ser revolucionário. Porque se você levar em consideração, quem constrói as grandes teses no âmbito do judiciário são os advogados. O juiz é reservar a tarefa de escolher a melhor tese, de acompanhar a melhor tese, mas no processo quem vai de fato gerar uma produção de conhecimento, fomentar a ciência com maior envergadura é o advogado. E eu, exercendo o cargo de procurador do município, e fui procurador durante 8 anos. Cara, deixa eu te perguntar aqui, como é que foi sua cabeça, assim, você tão novo, você trabalhava, porque Montes Claros, em 1996, 97, 98, ele já era uma grande cidade. E o prefeito de Jarataí, ele tinha um nome fortíssimo, tanto que acho que eu me lembro assim, eu lembro de notícias, que ele acabou com o meu mandato com 80% de aprovação. Ele foi o primeiro prefeito reeleito, né? Reeleito no primeiro turno, na época, 57% dos votos, reeleito com folga, o segundo lugar teve 18%. E você assim, tão perto de tanto poder, tão novo, porque eu acho assim, que você poderia cair aí numa grande cilada, num beco sem saída. Você, poxa, o poder, agora eu posso, aconteço, não preciso mais estudar. O Jaime é uma coisa interessante, que a ideia dele é assim, ele nomeou o Carlos Leite, o Dr. Francisco Pereira, eu, o Farley Menezes e o Leonardo Linhares. Então nós tínhamos 2 jovens na época, que era o Farley, o professor Leonardo, e 2 advogados bem experientes, que eram o Carlos Leite e o Francisco Pereira. Então ele trouxe de um lado a experiência, mas ele queria a energia da juventude, a capacidade criativa, a disposição, a garra, para fazer um jurídico, né, mais equilibrado. Acabou que deu certo. Nós nos tornamos 4 amigos lá, sempre trabalhamos conjuntamente, e foi uma experiência exitosa, né, participando dos 2. E o escritório? Você deixou de lado? Aí o seguinte, logo em seguida, passado pouco tempo, o Darla, meu irmão, formou, ele assumiu o escritório, e eu me afastei do escritório até 2004, quando encerrou o mandato de Jaime. Em 2005 eu voltei, éramos na época só 4 advogados, eu, o Darkley, o doutor Alberto e o doutor Eric. Você voltou para a advocacia? Eu voltei para a advocacia em 2005. E aí eu
cuidei de fomentar o escritório para que o escritório crescesse. Rapidamente, Everton, nós nos tornamos consultores de 38 municípios do norte de Minas, passamos a advogar em Goiás, assessorar 18 municípios em Goiás, passamos a trabalhar para várias empresas públicas, para empresas privadas. O escritório passou então, a experimentar um crescimento. Esses municípios, 38 municípios, a pessoa pode achar, acho que a pessoa mais experiente vai falar bem assim, nossa, é muito dinheiro. Não, é muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho e muita responsabilidade também, porque o prefeito, a gente sabe que um prefeito ou algum outro agente público, ele não pode ter nenhum tipo de deslize, porque custa a cabeça dele, né? E você tinha quantos anos aí, cara? Você assumiu uma responsabilidade dessa? Você pergunta a idade para a gente ter um parâmetro, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não vou dar a condição de montar um escritório num sentido, num tipo empresa, eu não tenho como expandir. E você, pelo que você está contando da sua história aí, você teve contato com um poder muito novo, não recuou, e pelo contrário, você foi para cima, porque você poderia ter ficado ali como procurador. Na verdade, assim, eu comecei a organizar o escritório mesmo antes de sair de encerrar o mandato como procurador, a função de procurador em dezembro de 2004, e eu estava com 31 anos na época. E aí uma coisa que eu fiz foi estudar muito a experiência de outros escritórios de advocacia que eram escritórios. Eu identifiquei que na advocacia você precisa ter algumas competências. A primeira competência técnica. Agora que o pessoal vai pegar a caneta aí e começar a anotar, viu? Os segredos que eu falei de ficar milionário. A primeira é a competência técnica. A gente não pode estudar só para o processo que a gente está atuando. Você tem que estar estudando direito processual, direito substantivo o tempo todo. Porque sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu havia estudado direito urbanístico, não tinha uma causa de direito urbanístico, e um dia no aeroporto vi uma pessoa conversando no telefone, falando sobre uma questão de um loteamento que precisava regularizar e tudo. Quando ele encerrou a conversa, eu falei assim, olha, eu ouvi sua conversa aqui, por que você não faz uma operação urbana consorciada? Eu falei, o que é operação urbana consorciada? Fui explicar para ele e virou meu cliente. Então, assim, eu digo que você tem que estudar não só para os processos que você atua, você precisa ter competência técnica. A segunda competência que é relevante é a competência administrativa. Porque serviço jurídico existe administração. Nós estamos falando de controle de prazos, nós estamos falando de controle de processos, nós estamos falando de controle de informações, nós estamos falando de uma série de informações, controle financeiro, controle de custos de processo. Então você tem que ter uma competência administrativa. O advogado tem que entender de gestão, porque ele precisa gerenciar as informações, os processos, os dados que são reservados a ele. A terceira competência, eu digo, é a competência tecnológica. O advogado tem que estar antenado com as tecnologias. No nosso escritório, nós usamos um programa que é o Legal One. Ele foi desenvolvido para os 10 maiores escritórios de advocacia do Brasil, pela Thomson Reuters, e depois nós conseguimos adquirir esse programa do escritório. Esse programa é o seguinte, nele eu cadastro não só todos os meus clientes, mas todos os meus parceiros, todos os juízes, servidores públicos que têm algum envolvimento com algum processo. Eu tenho informação desse pessoal. Nele eu cadastro todos os meus processos. Nele eu faço o controle de todo o custo, processo por processo. Nele eu faço o controle de custo financeiro, administração financeira de todo o escritório. Esse programa ele não só acompanha a movimentação processual, as publicações, mas se um processo meu, alguém for lá e pegar e ele sair da secretaria para o juiz, eu sou avisado no celular. Olha, o processo foi para o juiz. Se o juiz proferir uma sentença, eu fico sabendo muito antes da sentença ser publicada, de ter uma intimação. E um detalhe, e aí vem uma quarta competência, que é a competência de relacionamento pessoal. A grande dificuldade da advocacia, eu costumo dizer, é que a relação do cliente com o advogado, na hora que o cliente te contrata e você executa o serviço, os processos são lentos, demoram a tramitar, e o cliente volta e me diz, e aí, como é que está o meu processo, alguma novidade?
Então, o cliente ele tem que se sentir protegido, cuidado. Esse nosso programa, Everton, se eu for ao fórum, no celular, o registro que fui ao fórum, o cliente é avisado no e-mail dele que eu tive um fórum cuidando do processo dele. Nossa. Se eu faço uma petição, ele é comunicado automaticamente pelo sistema. Se tem uma movimentação processual, ele é comunicado. Então ele passa a ser monitorado com informações e ele se sente mais protegido, ele tem uma relação, ele percebe que o escritório está mais próximo. Se ele faz aniversário, eu sou avisado. O próprio programa já manda os parabéns em nome do escritório, mas o programa me avisa, hoje é aniversário do cliente tal, o telefone celular dele é esse. E eu pego o telefone e vou ligar para aquele cliente. Mas é um programa assim, deve custar milhões também, né? Não, ele não é um programa barato, mas vai custar com muitos mas o custo, o benefício dele é muito grande. E ele tem um detalhe interessante, que ele tem mesas de trabalho. Então, por exemplo, no escritório, 100% do serviço eu delego através do programa. Eu delego o serviço de advogado através do programa, o serviço é executado, ele é aprovado no programa. Na hora que eu aprovo no programa, automaticamente já gera a remuneração do advogado, o próprio sistema calcula. Então isso facilita a administração do escritório. Eu acho que essas palavras que você está falando, cara, é muito esclarecedor para muita gente. E eu acho que você pode usar isso aí não só, se você transportar isso com você, todas essas 4 competências. O sujeito ele quer empreender na gastronomia, o sujeito ele quer ir para o esporte, o sujeito ele quer montar uma empresa de informática, né? O sujeito ele quer trabalhar com tudo. Eu acho que você consegue transportar todas essas situações para qualquer profissão. E se a gente for pegar aí a história sua, eu acho que o primeiro atributo, não sei, quero que você me corrija se eu estiver errado, eu acho que o primeiro atributo que você teve aí, que você percebeu que foi o que te impulsionou, foi coragem. Coragem. Porque você fala assim, eu fui presidente do DA. Aí você fala, o que ser presidente do DA vai influenciar na minha vida como advogado ou empresário? O que vai influenciar? Poxa, eu vou ter contato com pessoas, eu vou mostrar a minha cara, eu tenho coragem para isso. Eu não sei se você teve esse pensamento inicialmente, lá quando você tinha seus 22, 21 anos. Mas de certa forma cara, é uma ligação. Sua vida, todos os pontinhos, como você falou aí agora, todos estão ligados. Todas essas competências que você teve, você começou a somar isso aí tudo desde quando você era o adolescente, né? Ou dentro da faculdade. A gente tem que ter um planejamento em todas as áreas da vida, no direito não é diferente. Eu preciso estabelecer metas, né? Então, e aí vem um detalhe que talvez falta muito à advocacia hoje, é que o advogado ele não tem que ser destinatário da demanda do cliente, mas ele tem que produzir, na verdade, disponibilizar produtos para o cliente. Por exemplo, você viu agora, nós vamos fazer agora, lá no escritório nós temos constituído holding familiar para várias empresas e nós percebemos que isso é um nicho muito bacana. Então, o que é o holding familiar? Na verdade, é uma constituição, é uma previsão que está na Lei de Sociedades Anônimas, onde você constitui uma personalidade jurídica que vai abarcar todo o patrimônio da empresa. Isso vai reduzir custos tributários, custos sucessórios, custos administrativos. De certa forma, você deve ser, isso representa um planejamento tributário, uma facilidade na sucessão e, acima de tudo, uma proteção patrimonial. Então, isso é inevitável. É um nicho que você achou. Então, por exemplo, agora, eu estou dizendo que o advogado ele tem que estar palestrando o tempo todo, ele tem que dar entrevista, ele tem que conversar com as pessoas, ele tem que ter uma exposição do ponto de vista de divulgação do conhecimento que ele tem. E hoje, com as redes sociais, com o Instagram, com o YouTube, sobretudo, né, você tem a oportunidade de transmitir esse conhecimento. Nós vamos fazer no escritório no dia 2 de fevereiro uma live exclusivamente sobre holding familiar. Todos os nossos clientes estão convidados a participar. E estou divulgando também. Então, veja bem, na hora que eu faço uma palestra, que eu mostro esse produto, eu estou, na verdade, divulgando o produto. Esse tipo de divulgação é a divulgação que é permitida pelo Código de Ética da OAB. Então, o advogado que mostra o conhecimento. Amanhã, se alguém resolve fazer uma holding familiar, certamente nós estaremos no rol daqueles escritórios que serão avaliados, levados em consideração para ser objeto, né, de escolha.
Sabe uma coisa interessante? Nós criamos o site do escritório e no site nós passamos a publicar vários artigos o tempo todo. De tanto publicar, quando a pessoa procurava na internet algum escritório mostrava, nós sempre aparecia. Ô João, eu digo para meu amigo aqui, João, e para mim, cuidado com esse fio aí. João é o estagiário, auxiliar aqui. Aí, Everton, de tanto publicar artigos do escritório no nosso site, e a gente publicar na internet, em outros meios, um dia eu recebi uma ligação da Petrobras. Tem gente que não acredita que o site vai ter essa... Falou assim, nós estivemos avaliando o seu site, vocês têm interesse em prestar serviço para a Petrobras? Eu falei, tem, perfeitamente. Porque o regime nosso de licitação é diferente. Nós escolhemos quais são os escritórios que podem participar. Então a gente quer contratar um escritório para atender de Sete Lagoas a Salvador, e nós gostaríamos, vamos mandar um questionário. E mandaram um questionário, eram mais ou menos umas 100 perguntas. E tinham perguntas interessantes, né? Por exemplo, qual o sistema que você utiliza para controle dos seus processos? Se você não tiver um programa para controlar os seus processos, você já está fora. Segundo, me perguntaram, qual o sistema de proteção dos dados dos seus clientes? Como é que os dados são protegidos? Terceira questão, como é que é feito o controle de qualidade do serviço? Quarta, como é que vocês controlam os prazos? Quinta questão, existe um controller dentro do escritório? Alguém que faça o controle de tudo? Sexta questão, a sede física suas tem alguma proteção em termos de segurança? Sétima questão, vocês têm biblioteca? Vocês assinam periódicos? Quais periódicos vocês assinam? E aí nós... Nossa, aí me perguntaram o seguinte... Na verdade, eles queriam saber... Vocês têm experiência nessas áreas? Quais os clientes? Me deu um dos processos que você já atuou nessas áreas. Nós preenchemos o questionário e fomos aprovados ao telegrama. E aí, eles marcaram uma visita ao escritório. E veio uma equipe do jurídico do Rio de Janeiro e passou um dia no escritório para fiscalizar todas as nossas atividades, para ver como é que funcionava lá. Não basta mandar um questionário, como é que é o dia a dia. Teve uma pessoa que ficou na minha sala o dia inteiro, vendo como é que eu despachava, como é que eu distribuía serviço, para ver se a gente era habilitado a participar de uma licitação na Petrobras. E felizmente nós fomos escolhidos a participar no meio de mais de 80 escritórios, escolhemos 5 para participar e nós logramos êxito e vencemos aquela licitação. Então eu quero mostrar com isso o seguinte, que a advocacia é uma atividade cada vez mais empresarial, tem que ser profissionalizada ao extremo, mas você tem que ter planejamento. Por exemplo, nós agora em todo Bisuno nós fazemos os nossos projetos. Nós temos agora um programa que é o programa de captação de novos clientes. Então o escritório disponibiliza palestras e cursos para os nossos clientes e ele pode trazer um convidado. Aquele convidado que vai lá, assiste uma palestra, amanhã, se ele precisar contratar um escritório, a gente já passa a fazer parte do hall de prováveis contratados. Eu sei que você pode para cá, amigo. Ou se você quiser lá ficar, desculpa. Não, obrigado. Eu sei que você pode. Então você vai bolando a estratégia para você amarrar. Agora, Fábio, eu tenho uma pergunta para você. É o seguinte, se a gente for pensar nesse nível de advocacia aí, poxa, o escritório seu é um dos maiores escritórios de claro, sem dúvida nenhuma. São maiores escritórios. A organização, tudo que você viu dentro da administração pública, você advogou para muitos municípios. Então, mesmo que você não tivesse essa estrutura, você tem o raciocínio rápido para você conseguir se adaptar. Se te derem meia hora ali, você consegue se adaptar a qualquer situação que te exigir. Mas, para o pessoal que está entrando, 99% dos advogados são pequenos. É igual jogador de futebol, por 5% é elite. O restante, né, todo mundo tem que ter outra profissão, tem que fazer outros seus malabarismos para conseguir sobreviver. Mas só vou fazer um retorno aqui. Se o Fale Menezes de hoje ele encontrasse com o Fale Menezes de 24 anos, acabou de formar, 25 anos, acabou de formar,
e falasse assim, o Fala Menezes de 24 falasse assim, me fale aí, em 5 minutos de papo ali, me fale aí qual o caminho que eu devo seguir. Qual o caminho que eu devo seguir? Para onde que eu devo ir? O que eu devo focar? Eu não estou falando assim uma pergunta aberta, assim, de você tem que estudar muito. Não, poxa, diante do mundo de hoje está bem complicado a advocacia, né? Pegou o Fala e colocou aqui hoje, né, 19 de janeiro de 2021, né, acabou a pandemia, ele drástico para a comunidade, encontrou e sentou com você. E você falou para ele bem assim, poxa, vamos tomar um uísque ali? Eu tenho 5 minutos para conversar com você e a máquina do tempo já está me esperando. Vem cá, você vai voltar no tempo, ou então vai continuar daqui para frente, né? O que você falaria com o Fala? Olha, eu diria o seguinte: primeiro, estude. Estude muito. Estude sempre. Leia muito mais do que você precise. Não se limite aos seus processos. Segundo, faça a pós-graduação, faça um mestrado, faça um doutorado, porque essas atividades que você vai estar exercendo no âmbito científico irão repercutir na qualidade do seu serviço enquanto profissional, enquanto agente do direito. Mas o cara fala assim, tô sem dinheiro, cara, como é que eu vou fazer? Eu tô andando de lotação, tô com meu canudo na mão, tô andando de lotação. Pois é, mas quando você estuda muito, eu vou dizer uma coisa, o Everton, um dos primeiros clientes que eu tive foi um senhor que tinha um carroceiro, um carro atingiu a carroça dele, destruiu a carroça dele parcialmente, ele me procurou para entrar com ação contra o proprietário do veículo. Carroceiro. E ele não tinha condição de me pagar. Eu fiquei com pena dele, eu também. Eu vou entrei com ação para receber simplesmente eventuais honorários de sucumbência. Ele foi, na época, nós logramos isso como se eu tivesse recebido lá R$1.000 pela indenização. E o resto da carroça. Quais foram os danos que você falou que tinha na carroça? Estragou a tampa da carroça, assim, o conserto da carroça. Eu entrei com essa ação, a ação demorou, mas não tinha juizado especial na época. E ele ganhou, como se fosse, imagina, uns R$1.000 hoje, eu ganhei os meus R$100. Pô, mas você entrou com a ação, ganhou só R$100. O que eu não sabia é que aquele carroceiro era filho de um médico. E ele levou esse médico para o meu escritório depois, e esse médico levou diversos outros clientes. Mas o cara é carroceiro e filho do médico. Mas olha que na verdade o filho fazia medicina na época, e depois era recém-formado, e ele estava no começo da carreira, mas logo assim, passados 3 anos, ele me levou o filho. Depois desse filho trouxe outros clientes, que trouxeram outros clientes. Então, assim, às vezes o cavalo passa a riada e a gente não percebe. A gente tem que pegar qualquer que seja a ação, tamanho que seja o cliente, tem que ter muito amor que você está fazendo, fazer com disposição. Porque o melhor marketing que você tem é do seu cliente. Um cliente satisfeito, ele te indica para dentro, ele fala, ele convence. Hoje à noite, né, assim, agora antes de chegar aqui, eu atendi um cliente que foi indicado por um outro cliente que eu prestei um serviço 5 anos atrás, e agora apareceu um amigo dele de Brasília que veio aqui para nos contratar no escritório. Então, veja bem, então, você tem que cuidar da ação do cliente, do problema dele, como se fosse o seu problema, como se fosse uma ação sua. Então, para o advogado jovem, por menor que seja a ação, ele tem que ter dedicação plena, estudar muito, sabe? E buscar o êxito, porque é esse cliente que vai trazer um outro, que vai trazer um outro. A gente tem um advogado no escritório, tem pouco tempo de formado, o Dr. Genilson. O Dr. Genilson lá no escritório é um dos que mais faturam honorários. Mas não tem um cliente dele que não indique 3, 4 clientes. Porque ele tem um carinho, uma atenção, ele responde, ele retorna, ele dá informação para o cliente, ele é paciente para explicar, ele estuda e ele acaba logrando isso porque ele estuda muito as questões. Eu falo com os demais colegas do escritório, olha, Genilson é um exemplo para todos nós, porque ele tem essa dedicação. Eu digo que Genilson hoje tem uma carteira de clientes no escritório gigantesca, né, para quem tem pouco mais de 5 anos de formado, ele já é consolidado na advocacia. Então você falaria para o Fala bem assim, você chegaria para o Fala mais novo, não, senta aí, cara. Você vai tratar seus clientes com muita atenção e estudar.
Seria a primeira coisa, estudar muito. Estudar muito, porque ação traz ação, cliente traz cliente. O seu primeiro marketing é o marketing feito pelos próprios clientes. Então, esse é um ponto inicial. Segundo ponto, por mais que você, no início da advocacia, tenha que atuar meio como generalista, clínico geral, você precisa escolher um nicho. E o que eu vejo nos advogados escolhendo os nichos tão saturados. A gente sabe, por exemplo, né, você que atua no direito previdenciário, tem vários escritórios que atuam no direito previdenciário que já ocuparam o mercado. O direito do trabalho, onde houve uma redução significativa da prestação da demanda depois da reforma, nós temos vários escritórios. Aí quando você pega o direito civil, todo escritório é civilista. Aí se você pega assim, direito penal, crimes contra a vida, vai lá e conta quantas sessões de tribunal de júri nós tivemos, a gente tem no ano, para você ver que são pouquíssimas. Então não é um mercado tão grande. Mas, por exemplo, tem pouquíssimos advogados se especializando no direito tributário. A gente tem pouquíssimos escritórios, o nosso, o doutor Pablo, pouquíssimos escritórios que atuam aí, né? Aqui vocês atuam aí, são poucos que atuam no direito tributário. Direito ambiental, tem pouquíssimos escritórios que de fato são especialistas em direito ambiental. Nós temos hoje direito esportivo, direito da moda, gerenciar juridicamente a carreira da moda. O que é direito? Então, você tem, por exemplo, hoje as modelos, elas têm que fazer contrato. Nós temos uma modelo hoje aí, da Vitória Civil, de Montes Claros, a Bárbara Fialho, ela não é assessorada por um advogado de Montes Claros, que ninguém especializou. O advogado dela é do Rio. Então, imagina bem, nós temos mercado para isso. Você tem as escolinhas de futebol, tem que fazer um contrato, né, daquele jovem, um contrato quando ele vai para um time maior. Isso é um nicho que a gente tem aí. Escolher um nicho diferenciado. O direito urbanístico, então assim. Urbanístico, igual você falou, que você contou a história aí, você ouviu a conversa ali. Eu aviso que dá, então assim. Porque o advogado, a orelha tem que estar assim, né? Aí que eu digo assim, então assim, por mais que você atue no início como generalista, você precisa escolher um nicho. Por exemplo, ninguém procura Farley Menezes para me oferecer uma ação de direito de trabalho. Ninguém me procura para uma ação de direito da família, porque sabe que eu não atuo nessa área. Eles me procuram para o direito administrativo, para o direito financeiro, para o direito urbanístico, para o direito municipal. Eu vou te falar mais. Sabe como é que a pessoa chega e fala? Não, você pode não ter pensado nisso. Mas a pessoa chega e fala bem assim, ó. A pessoa precisa resolver um problema de direito administrativo pesado. Aí ela procura um advogado lá. O advogado lá fala bem assim, eu acho que não tem jeito não, é muito difícil a sua causa. Aí ele vai no advogado B. O advogado B, acho que não dá não, é muito difícil. Aí ele vai filtrando. Então quando o negócio chega no seu escritório, é porque o pepino é pesado, cara. É o saco de cimento nas costas. Fica para a galera nova e os advogados novos, que é o seguinte, o cliente quando ele chega no seu escritório, é como se ele estivesse carregando um saco de feijão, de cimento nas costas. Quando ele sai do escritório do seu escritório, é como se ele pegasse aquele saco e colocasse nas suas costas. E ele sai assim, nossa doutor, acabei de conversar com você, estou até mais leve. A partir dali o advogado já está trabalhando na cabeça. Então só chega, as causas que chegam para você, que eu estava comentando aqui, que eu conheço um processo, que você ganhou há pouco tempo agora, um processo assim, pesadíssimo, um desgaste intelectual muito grande para você desenvolver uma tese daquela. Então só chega coisa grande. O processo tramitou 15 anos, praticamente. 15 anos, né, aquele processo que estava comentando. De repente, um dia a gente solta, a gente num próximo bate-papo, como tem outros, né, a gente fala, assim, em escala, diretamente do processo. Mas é um processo que te demandou 15 anos, mas para você construir uma tese, desenvolver, foi muito tempo. E às vezes uma pessoa que é mais nova, ela fala assim, pesquiso ali, tem isso aqui na jurisprudência, coloco. Poxa, você tem que costurar. É como se você estivesse desenvolvendo ali uma colcha, né, de retalhos ali. Você tem que estar costurando todo dia. O pessoal não enxerga isso. Você tem que estudar. Everton, a gente tem uma característica do direito hoje. Primeiro é o seguinte, a imprevisibilidade das decisões judiciais. Cada vez mais imprevisíveis. Segundo aspecto, a constante modificação de jurisprudência. Então, à luz dessas duas realidades, eu costumo dizer para os estagiários o seguinte, olha, nós estamos com um caso desse cliente aqui, por favor,
vá lá e pesquise a jurisprudência. Aí o estagiário volta. Doutor Vale, não tem jeito o caso dele. Toda a jurisprudência é contrária ao caso dele. Eu falei, vem cá. Todos os casos que você pesquisou são idênticos ao dele? As condições fáticas são exatamente as mesmas? Nessa jurisprudência que você levantou, no caso concreto lá, tem detalhes que não estão presentes aqui, que conduziram aquela decisão? Falei, outra coisa, jurisprudência muda. Então nós temos que identificar onde está a falha nessa jurisprudência para que a nossa tese possa atacar e tentar promover uma modificação de jurisprudência. Não existe ação que não tenha solução, não existe ação que não tenha como você utilizar a criatividade. Eu falo para o estagiário, volta lá, estuda novamente agora a jurisprudência e vai identificar, eu quero que você pegue o caso, processo desse, e identifique as situações fáticas, o que existe de específico para a gente comparar com o processo do nosso cliente. Porque certamente nós temos algo aqui que vai ser diferente. E é em cima desse algo que nós vamos trabalhar a nossa tese. Fala, mas quando você molha o bico aí, né? Mas eu acho que isso é uma coisa assim. Uma vez eu vi uma seleção do advogado que eu trabalhava com ele falando do tirocínio do advogado. Isso aí que você está falando, você falou assim, não, eu adquiri isso com experiência, mas a gente poderia conversar com um fala de 30, de 25, de 26, e ele tem essa mesma energia, tem esse mesmo pensamento. Então, isso aí não é uma coisa que você aprende estudando. Aí, por que eu estou falando para você? Você acha que o advogado, esse ímpeto de querer justiça, de querer modificar a jurisprudência, de ter essa visão de que a jurisprudência ela nasce de um pensamento de um advogado, você acha que esses pensamentos aí, a pessoa ela nasce com isso, existem os talentosos que são assim, ou a pessoa dá para desenvolver isso, cara, estudando, ouvindo uma palestra sua, ouvindo um bate-papo como está ouvindo aqui? Você acha que a pessoa consegue desembolar a cabeça dela, fazer com que a cabeça dela funcione diferente, tenha esse empreendedorismo jurídico, essa vontade de modificar? Você acha que ele consegue? Olha, eu preciso dizer que as carreiras jurídicas, muito mais do que vocação, é dedicação, estudo. Vejam bem, se você fizer uma pesquisa sobre Dom Quixote, a obra de Miguel Cervantes, na internet, você vai encontrar milhões de interpretações, as mais variadas possíveis, algumas até conflitantes, sobre o que diz a obra. Nós vamos dizer que, mas então algo está errado. Não. Uma obra, uma lei, uma vez editada, tem sempre a intenção do seu autor. Uma lei, quando ela é posta no sistema jurídico, existe uma situação fática que levou o legislador a editar aquela lei e existe uma intenção reguladora e um propósito a ser atingido. Mas uma vez a lei no mundo, ela agora ela passa por mutações, por construção de sentidos. Ela vai incorporando termos, significados, valores, que são ditados pela sociedade, pela ciência jurídica, e novos conteúdos são emprestados à lei. São Tomás de Aquino dizia que quem empresta beleza ao objeto é o observador, não é o próprio objeto. Quem empresta conteúdo a uma lei é o cientista jurídico. É o cientista que vai oferecer o conteúdo, que vai dizer qual a melhor interpretação em um determinado cenário, em um determinado contexto, à luz de determinados valores. Ele não tem que seguir necessariamente o que a pessoa que editou, eu falei que é isso, pode. Você nunca se desprende por completo da intenção reguladora, mas não se prende a ela. A lei passa por mutação, por construção de sentidos. Uma pandemia dessa mudou tudo. É por isso que nós falamos. A pandemia mudou as relações de trabalho. Você quer ver agora aqui, por exemplo, o que nós temos de ações hoje para fazer revisão de contratos, porque o princípio da imprevisibilidade fez com que muitas cláusulas que eram válidas nos contratos tornassem-se nulas agora e passíveis de modificação pelo judiciário em função da pandemia. Aí vai dizer, mas esse contrato aqui não tem jeito, não cumpriu, vai ter a sanção. Não é assim. A pandemia permitiu agora que você emprestasse novos significados à legislação.
Então você pega bem assim, quando eu pego, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, se eu pegar um contrato firmado entre o consumidor e um banco para financiar um veículo, esse contrato, vamos dizer que esse contrato foi firmado por um senhor proprietário de uma pequena propriedade rural, semi-analfabeto, ele foi lá e assinou o contrato. E do lado de cá, um advogado especialista no direito empresarial, comercial, assinou o mesmo contrato. No caso concreto, se os dois resolverem questionar a validade das cláusulas no contrato, é perfeitamente possível que o judiciário diga no processo do advogado: olha, o advogado tinha conhecimento, total domínio sobre o assunto, e aqui prevalece o princípio da liberdade contratual. Do outro lado, uma ação similar, o mesmo contrato, o judiciário vai dizer: neste caso aqui, o senhor não detinha conhecimento suficiente para compreender o que estava assinando a cláusula abusiva, eu declaro a nulidade do contrato. Isso aí, então, o direito é isso. Fantástico exemplo, cara. Fantástico. Ô, Fábio, eu queria perguntar aqui, como é que você já tem esse perfil, mas como é que você caiu no magistério, cara? Olha, Você é professor desde quando? Você começou a dar aula? Porque você deu aula para mim. Você deu aula para mim, você é professor de curso de pós-graduação, além de palestrante, né? Eu era palestrante no EAC, era palestrante no Encontro Adolescentes com Cristo, no Movimento da Igreja Católica. Você era palestrante? Eu era palestrante. Novinho, era palestrante do Jumac, Jovens Unidos da Matriz com Cristo. Depois eu fui palestrante no escotismo, mas logo que eu... Você foi escoteiro? Fui escoteiro, vários anos. Eu fui escoteiro, sênior, escoteiro, pioneiro e chefe de escoteiro. Eu fui o primeiro escoteiro da pátria de Montes Claros, né? Escoteiro da pátria? Escoteiro da pátria. Mas aí, o Everton, quando eu estava na prefeitura, eu não tinha dinheiro para contratar cursos, para qualificar os servidores. E eu vi que havia um déficit. Aí eu comecei a, graciosamente, pós-horário expediente, eu ministrava cursos para os servidores da prefeitura sobre direito tributário, direito financeiro. Mas porque a pessoa que está ouvindo aqui, eu estou falando de jovem advogado, de pessoas jovens, mas que nós não vamos entrar hoje, o pessoal não vou entrar nesse bate-papo hoje, o pessoal que está mais velho, que às vezes não teve tanto sucesso como você, né? Assim, eu não falo só sucesso financeiro, não, eu falo sucesso de vida mesmo, né? Mas a pessoa fala assim: poxa, mas você arquitetou isso, você fez isso planejando, fala: poxa, eu vou ganhar. Hoje não, mas as pessoas vão ter visibilidade. Estou te perguntando isso porque isso é uma baita de uma estratégia, cara. A pessoa que está vendo, ela fala assim: ah, eu sou tímido, aí eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo tem o que falar. Mas você fez um plano? Você planejou isso? Assim, quando você faz as coisas com amor, os frutos vão surgindo naturalmente. Olha que exemplo. Mas você pensava assim? Não pensava assim, pô, se eu der uma palestra aqui para os servidores, o dia que o servidor vai passar por mim e falar bem assim: bom dia, Farley. Eu nem sei quem é. Não, eu estava incomodado com o déficit de formação dos servidores, e como na época não tinha recurso para contratar um treinamento, qualificação, eu resolvi o mesmo que eu mesmo fazer. E aí um dos servidores que lá estava, ele fazia um curso preparatório para concurso público, para auditor da Receita Federal. Dava aula, ele era professor? Não, ele era aluno, ele era servidor do município. E estava fazendo um cursinho preparatório para auditor da Receita Federal. E ele comentou com o coordenador do cursinho: olha, o doutor Farley, né, um ótimo professor, dá aula para a gente lá e tudo. Aí eu fui convidado para dar aula nesse cursinho. No cursinho, eu fui convidado para dar aula nos cursos da FADENOR da Unimontes. E comecei a dar aula no curso de gestão pública, administração pública, da FADENOR. E aí surgiu o concurso para docente da Unimontes em 2001. Eu, na época, ainda não tinha mestrado, eu fui concorrer com vários candidatos que tinham mestrado. Falei: só tem um jeito de eu passar, eu tenho que tirar na prova prática lá, que é ministrar aula, valendo 100 pontos, tem que tirar a próxima de 100. E eu tirei 99,9 em 100. Eu tive uma sorte que caiu o tema que alguns contratos administrativos, eu já tinha uma outra biblioteca nessa época, e eu já estudava os autores, né, de italiano, de administrativo, francês, do Agostinho Gordilho da Argentina, e na aula eu citei todos esses autores, e tinha na banca um professor com um doutorado lá da UFMG, que era especialista em administrativo. Ele ficou impressionado com isso
E acabou que ele comentou com o restante da banca e foi aprovado em primeiro lugar no concurso do Unimontes. Era do ano 2001? 2001. E aí, em 2002, eu comecei minha docência na Unimontes, estou lá há 18 anos, ministerial de direito tributário, administrativo, financeiro, municipal, constitucional, a área onde eu sempre atuei, né? Então, veja bem, né, uma aula gratuita que eu fiz na prefeitura para os servidores me levou ao cursinho, me levou à FADENOR e me estimulou a fazer o concurso para a Unimontes. A gente volta aí, eu não sei se a palavra certa nesse caso aí seria altruísmo ou estratégia de vida, porque às vezes não tem uma estratégia de vida de ajudar o próximo ali, mas você está se ajudando também. Fala assim, poxa, você tem um corpo mais qualificado na prefeitura, como nesse caso, isso rende frutos para mim. Eu acredito que ela fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. É um poeta. Então, antes da gente finalizar, até não finalizar daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho da gastronomia, que você montou o canal. Mas olha para você ver, se você tem um ambiente ao redor de você, lá no seu escritório, todo mundo mais intelectualizado, você colhe os frutos muito bons. Então, se você pensou isso lá na prefeitura, ou dentro da sua docência, no dia a dia, você está colhendo frutos melhores. Então, mesmo sem você ter aquele altruísmo, aquela generosidade de algumas pessoas, porque infelizmente eu acho, né? A generosidade não é uma característica muito vista dos advogados, não. Na verdade, a maioria da sociedade viu o advogado como mercenário. O sujeito ganha bem, na verdade, tem muitos advogados aí, né? O sujeito tem uma ganha história de vida bonita aqui nos lados. Então, a generosidade não é uma coisa que casa muito com o advogado, não. O pessoal vê mais advogado assim, poxa, tipo assim, poderoso chefão, poxa, o advogado chega ali, sempre um terno bem cortado. Isso até algumas pessoas se inspiram nisso também, em querer entrar na advocacia, para ganhar bem, ter sucesso. Aí a pessoa fala, poxa, eu quero ser Fale. Poxa, eu quero ser fulano. Mas não sabe da história da pessoa, da história do sujeito. E pelo que você contou aí, um dos pontos que você contou, você teve um pensamento que foi coletivo, entre aspas, né, altruísta, e que te rendeu frutos financeiros, te colocou no mercado até você chegar, olha para você ver, você contou aí em 3 minutos, como é que você chegou à docência, foi todo um treinamento que você teve de vida para você passar no concurso e hoje ser professor. Né? Você deu aula de imagem na faculdade aqui de Minas? Fui professor durante uns 7 anos nas faculdades de Santo Agostinho, dei aula nas faculdades Pitágoras, né? Muito tempo. Mas aí, logo depois que eu comecei mestrado, doutorado, eu cheguei à conclusão que não era possível, né? Eu cheguei a ministrar aula simultaneamente na Unimontes, Santo Agostinho, Pitágoras, era muito puxado. Desgastante à noite. E hoje me dedico integralmente à Unimontes, na docência, eu tenho um prazer lá, como você disse, ser chefe do Departamento de Direito Público Substantivo. E tenho me dedicado muito ao direito tributário, participando seja da Comissão de Direito Tributário da OAB Estadual, seja da Associação Brasileira de Direito Tributário, na AMID, né? A gente organiza os congressos mineiros de direito tributário. O último congresso tivemos mais de 1.840 inscritos. Nossa, foi um evento enorme, um evento gigantesco, né? Eu falo, porque os eventos que você participa como palestrante, você recebe dinheiro? A pessoa paga? Não, nesses eventos que você viaja e tal. Fui convidado, por exemplo, até o último que você foi aí. Esses congressos científicos não há remuneração, né? Na verdade, são instituições científicas que não têm finalidade lucrativa. Eu palestrei, por exemplo, no congresso da UAB, na ABRADT, palestrei no Piauí, palestrei no congresso do Paraná. Então, eu tenho palestrado em vários congressos do Brasil. Esses eventos científicos, né, eles arcam todas as despesas do palestrante, desde o voo, a hospedagem, a alimentação, todo o suporte, mas não há remuneração. Agora, o que tem remuneração são aquelas palestras que a gente faz para empresas, para clientes, né? Lá no escritório a gente atende muito municípios e pessoas jurídicas e empresas, e a gente ministra muito cursos, né? A gente tem uma advocacia muito preventiva, a gente tem cursos sobre licitações, cursos sobre contratos, ISS, ICMS, cursos sobre conflito de ISS, ICMS, IPI, curso sobre IPTU. Então você continua estudando, cara. Você não parou de estudar. Você continua estudando. Você tem que se atualizar, a matéria é muito árida. Você continua estudando muito. Não, e agora a gente vai lançar aí agora no canal do escritório todo esse material, a gente vai disponibilizar
no site do escritório, que a gente vai também difundir esse conhecimento. Agora eu sei que o pessoal está curioso aqui. Então você falou pro Fale mais novo, você falou assim, ó, o Falezinho, você era mais magro, né? Bem mais magro. É o tempo, né? Não tem jeito, né? Bem mais. Era atleticano naquela época também? Nasci atleticano. Ah, não Antes de existe falar isso. papai e mãe, eu falei galo. Não, isso não existe não, viu? Mas é Eu atleticano? nasci dia 11 de dezembro de 1971 e dia 18 de dezembro, que foi o dia de ontem, o Atlético foi campeão brasileiro pela primeira vez. Eu estava no colo de mamãe. Você não viu? E eu vibrei. Não, você eu viu? assisti. Peraí. Então No colo de você mamãe. é uma das poucas pessoas que eu conheço que nasceram. Estou com os meus 49 anos e eu assisti o Atlético ser campeão, pode ver, e vou ver ele ser bicampeão esse ano agora. Tá gravando, né, mano? Tá vendo, né? Tudo vendo aí. Deixa eu te perguntar aqui. Então, se chegasse no Fala de hoje, porque a turma hoje realmente ela está um pouco perdida, sabe? Mesmo os advogados, um pouco mais experientes. Você falaria bem assim: estuda muito. Faça especialização se você tiver condição. Porque o sujeito também já fala, ele ficou 5 anos estudando ali, aí tem o FIES que já vai entrar quente para ele pagar, parcela todo mês. Aí você fala, poxa, estuda se tiver oportunidade, né? Fazer alguma coisa pelo outro. Foi um exemplo que você deu aí, porque a vida, o universo, ele conspira a favor de quem está buscando. E o que você falaria para fechar para falar assim, ó, Falezinho, atleticano? Não vai ser campeão não, viu? É mais 20 anos. Eu tô brincando assim, mas eu não posso nem falar muito do meu time não, né? Complicado. Complicadíssimo. Complicado. Ali nem advogado resolve, não é? Legal do pedido. Não. Mas o que você falava assim, para fechar, para o Fale mais novo assim, ó, cara, você está em 2019, de janeiro de 2019, acabou a pandemia, agora faca no dente, o que você falava para ele? Olha, Cara, tá muito difícil, tá muito difícil. Olha, Everton, na verdade eu digo que em momentos de crise é a melhor oportunidade que você tem para crescer no seu ambiente de trabalho, na sua profissão. Por exemplo, eu acho que o mercado nunca esteve tão bom para a advocacia como agora na pandemia. Nós temos milhares de pessoas precisando revisar contratos à luz do princípio da imprevisibilidade. Nós temos milhares de potenciais clientes precisando renegociar contratos com instituições financeiras, com empresas, com instituições de financiamento. Nós temos agora milhares de empresas precisando fazer ajustes em contratos de trabalho, pactuar com seus empregados. Nós temos agora a necessidade de gerenciamento da crise, com assessoria jurídica, com orientação. Empresas estão passando por dificuldades e precisam mais do que nunca de uma orientação jurídica agora. Devendo às vezes coisas... Nós temos agora, mais do que nunca, os contribuintes estão agora diante da necessidade de impugnar créditos tributários, de impugnar seja na via administrativa, seja na via judicial. Isso é um mercado de trabalho enorme. Agora nós temos aí a presença do poder público exercendo o seu poder de polícia, muitas vezes com excesso, com abusos. Isso gera serviços para a advocacia, porque também a pandemia, por mais que ela tenha ampliado agora o campo de ação do poder público no exercício do poder de polícia, no controle e na regulação das atividades particulares, excessos têm ocorrido e isso é serviço para a advocacia. Então eu diria para você que é jovem advogado, nunca esteve tão bom o mercado para a advocacia. É uma questão de criatividade, desenvolver novos produtos, novos serviços e disponibilizá-los no mercado. E como é que você vai disponibilizar? Fazendo lives, ministrando palestras, escrevendo artigos jurídicos, publicando na internet, em jornais, conversando com as pessoas, divulgando o seu conhecimento. E quando você divulga o seu conhecimento, você atrai o interesse de potenciais clientes e você firma novos contratos. Então, eu começava com o amigo Kleber, que está vibrando com a pandemia agora, não com a pandemia em si, mas com os resultados que a advocacia dele está gerando agora na pandemia, porque no meu entender nunca esteve tão bom, nunca esteve tão promissora a advocacia como agora. Nós temos aí milhares de produtos que podem ser desenvolvidos agora. As pessoas estão precisando agora fazer contratos, otimizar a tecnologia,
E é agora que entra o papel criativo do advogado. Criatividade. O advogado tem que esperar o cliente bater na porta. Ele tem que disponibilizar o produto. E disponibilizar, obviamente, à luz, né, do nosso código de ética, sem afrontar o que diz o código de ética, mas difundindo o seu conhecimento pelos meios legais. Você falava assim, então, Falezinho, não sai da advocacia. Ou então falava assim, vai fazer concurso. Eu diria, a hora é agora. Né, o cavalo está passando a riar, está na hora de você agora impulsionar a sua advocacia. Nunca esteve tão bom. Você sabe por quê, Everton? Porque tudo que nós estudamos até agora não serve. Então o advogado jovem está na mesma condição que o advogado experiente. Então agora o mercado é novo para todo. Bacana. Todo mundo começou do zero. Bacana isso. Né? Inclusive também, estou pegando um gancho de uma situação aqui, que a informática tirou muito advogado experiente do mercado. O sujeito falou assim, poxa, olha a conta ali, estou com 8 milhões de reais, ou quem seja. Na audiência virtual, o advogado experiente está tendo que aprender da mesma forma que o advogado jovem. Gaguejando no meio da audiência, cara. Advogado mais velho, no meio da audiência virtual, o cara gaguejando ali, pá. E o advogado mais novo. Eu diria assim que a pandemia nivelou a advocacia. Ela começou do zero agora. A largada, o pontapé inicial foi dado novamente. Com a vacinação. A largada agora é outra, então agora, ou seja, né, a advocacia surgiu agora de um ponto de partida onde todos nós estamos em condições de igualdade. Não tem mais advogados. Olha que advogado agora que não entender de live, não entender de YouTube, o advogado que não tiver o seu canal no YouTube, que não ministrar palestra lá, que não publicar vídeos no Instagram, né, que não estiver divulgando nas redes sociais, no Facebook, ele está afadado a um sucesso. E você há de convir que o advogado jovem é muito mais familiarizado com a tecnologia do que o advogado mais antigo. Se ele somar o conhecimento, porque aí você, olha, você foi muito bacana. Não é à toa que, né, não é à toa que é excelência. Cara, se você somar, se o cara, você falou tudo, Falezinho, estuda, especialista. E entra nessa parte aqui, porque também se o sujeito chega a falar coisa que ele não tem conhecimento para uma câmera, ele também não vai andar. Um pouco dos vinhos, né? A história do vinho, como fazer um teste, né? O teste visual, o teste olfativo, o teste gustativo. Mas você cozinha mesmo ou você deixa para a parceira sua cozinhar e fica ali só? Não, eu tenho o prazer, né? Que a Karina está lá no canal comigo, ela me ama a gastronomia. Então nós estamos cozinhando, né? Você fez cursos, Fábio? Fez curso com isso? Deixa eu te dizer que eu fiz um único curso que foi sobre comida tailandesa e eu nunca fiz nenhum prato de comida tailandesa. Eu fiz o curso e não executei nada. Então, assim, eu leio muito, eu tenho uma boa biblioteca de gastronomia, com técnicas de cozinha. E também, assim, para cozinhar bem tem que ler muito, tem que estudar também, sabe? Gosta, né? Então eu estudo, eu gosto, adoro cozinhar com os amigos. Nessa primeira etapa do programa nós estamos cozinhando só a gente. Numa segunda etapa a gente vai cozinhar para os amigos. Terceira etapa vamos cozinhar na casa dos amigos. Quarta etapa vamos cozinhar em alguns restaurantes de Montes Claros. E a quinta etapa a ideia é avaliar todos os restaurantes e bares de Montes Claros. Criar aí isso é bacana. A gente vai criar Isso é bacana, isso é bacana. Não tem uma avaliação para estimular a qualidade dos bares, restaurantes. Por exemplo, Montes Claros é uma coisa assim, impressionante, Everton. Raramente você acha um bar, restaurante, um banheiro limpo. Então, assim, é uma coisa básica. Uma cidade já não pode ter. Então, esse é um problema. Poucos garçons entendem de vinho, sabem servir um vinho. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que melhorar, né? Que eu acho que o canal tem essa pretensão. Então, você está fazendo, então, você está começando de novo. Você está começando de novo, nós vamos voltar. Eu gosto muito de fazer esses links assim. Você está fazendo uma coisa sem pretensão nenhuma. É o prazer de cozinhar. E assim, como os amigos sempre queriam uma receita, então... E o universo começa a conspirar. Eu estou partilhando a favor, assim, para os amigos que gostam, que tem... Tipo, por exemplo, sabe uma coisa interessante? Nós fizemos um vídeo lá, por incrível que pareça, metade das pessoas que cozinham não conseguem fazer um arroz soltinho. Não sabem fazer um arroz solto. E as pessoas, como é que faz um arroz solto? Como é que não sabe fazer um arroz solto? Eu também não sei, viu? Tem gente que cozinha bem, mas a metade não sabe fazer.
E eu fiz uma enquete para saber o que as pessoas queriam aprender. Em primeiro lugar ficou como fazer um arroz solto. E nós fizemos um vídeo como fazer um arroz solto. E eu mostrei 3 técnicas, né? Um arroz refogado e duas técnicas onde o arroz não é refogado. Mostramos 2 técnicas para ele ficar soltinho. As pessoas estão amando o vídeo. Então, por exemplo, poucas pessoas sabem fazer um feijão. Everton, 80% do feijão tropeiro que você come nos restaurantes de Montes Claros são mal feitos. Feijão tropeiro, o feijão tem que ficar al dente. Ele não pode ser igual o feijão de caldo. Eles cozinham muito feijão, que é aquele feijão pastoso que mistura com a farinha. O feijão tropeiro, a farinha, ela tem contato com o feijão, mas não se prende ao feijão. Então, são coisas simples que as pessoas não sabem fazer. Agora, deixa eu te perguntar aqui, cara. Eu gosto muito de acompanhar os canais e tudo. A gente não vê muito canal assim. Acho que o seu aqui é um dos primeiros. Eu precisei fazer esses dias agora. Estamos tudo certo aí, mano? Tá indo? Tá, por enquanto só naquela de... Lá? Tá, Não tem problema não. O principal é ele. Então, tá com ele. Funcionando. Tipo assim, Montes Claros é uma cidade de grande porte, cara. Uma cidade que já tem assim muita coisa. Eu acompanho alguns canais. Você vai querer fazer um camarão? Pô, eu queria fazer um camarão bacana. Entrei ali, achei umas pessoas. E aquela simplicidade na forma de explicar, nada rebuscado. Aí depois eu assisti você fazendo um camarão também, bacana pra caramba. Eu vou fazer sexta-feira agora. Bom. E simples. E eu não vejo aqui em Montes Claros e região, pelo menos, nada sendo feito nesse sentido. Quando você montou esse canal, você percebeu isso também? Que não tem em Montes Claros? Olha, eu não conheço na região ninguém que tem um canal gastronômico. Pelo que eu sabe, não vi também. Eu acho que o primeiro deve ser o nosso. Se tiver, eu quero conhecer algum outro canal aí. Mas a ideia é o seguinte: a ideia é mostrar que cozinhar é fácil, cozinhar é simples. O nosso canal chama-se Revelação de Sabores, Gastronomia Simples. A cozinha é muito mais simples, imagina. Um camarão são 3, 4 minutos de cozimento, não tem segredo. Né? A gente está fazendo agora filés. Filé é super fácil de fazer, não tem segredo. Então assim, a gente está mostrando que a cozinha é muito mais simples do que as pessoas imaginam. E que é prático fazer. Então, e a partir de agora é o seguinte, nós lançamos hoje, né? As pessoas vão escolher qual o próximo prato nós vamos fazer. Então, por exemplo, semana que vem, nós colocamos 4 pratos para escolher. Primeiro, um camarão internacional, que é um prato típico dos maiores restaurantes do Brasil, restaurante de coco bambu, a receita do camarão internacional. Segundo, um salmão grelhado com legumes. Como grelhar um salmão? Como é que ele fica crocante por fora e suculento por dentro? Terceiro prato. Você está estudando, né? Está estudando, né? Nós vamos explicar isso. Eu falo assim, você está estudando para isso, né? A gente sempre estudou, né? Cozinha, você está estudando sempre. Um frango ao molho de uvas. E por fim uma salada chamada salada Floresta Negra. Então o pessoal vai escolher, você quer o que? O salmão, quer o camarão, quer o frango ou quer a salada? Eu acho muito bacana. Então, cada um vai escolher. Eu acho que é um ponto assim que te dá prazer, né? Porque a gente tem, igual eu falei, a gente tem que ter umas válvulas de escape, porque a advocacia, para quem quiser entrar no direito, eu não falo só advocacia não, magistratura também, grande parte dos seus amigos, né? Procuradores, magistrados, mesmo Ministério Público e outras áreas da advocacia, muito estressante. E aí você pega uma parte dessa que você gosta de fazer, você vê que o olho da pessoa brilha na hora que ela fala. Verdade. Ela vai de dia, trabalha, atende, aí quando chega a noite, o olho chega, brilha. Eu acho que aí você vê o prazer. Olha, o doutor Isaías, juiz de direito, é um grande cozinheiro, adora cozinhar. Ele é juiz aqui em Montes Claros. Juiz em Montes Claros, né, na Vara de Família. Ele ama gastronomia e é um grande especialista em cozinha mineira. Se você pega o doutor João Adilson, juiz também, é um amante do vinho, estuda, lê muito sobre vinhos. Então assim, eu digo que o advogado, ele tem que amar a advocacia, mas tem que ter outras atividades também, sabe? Ele tem que participar de Rotary, de clubes sociais, né, da igreja, de entidades, né, que promovam assistência social. Ele tem que ter atividades que ele ama, sabe? Fazer parte de um grupo de gastronomia, uma confraria de vinhos, ter uma turma de ciclismo. Então, enfim, a gente não pode se limitar à advocacia, porque essas outras atividades que nos permitem, né, que nos trazem a tranquilidade para a gente exercer a advocacia com serenidade e com eficiência e eficácia. Cara, que papo, viu?
Já estamos indo aí. E aí, Fábio? Tem alguma câmera que tá funcionando ainda, Fábio? Tem? O sofá está o tempo inteiro no vídeo. Tá no vídeo, né? Tá ótimo, é o principal aqui. Ô Fábio, eu sei que você tem outro compromisso agora, cara. Te agradecer demais por ter vindo aqui, por ter cedido esse tempo. Como eu volto a reafirmar aqui, que eu acho que é muito mais um momento para a gente registrar para a posteridade, né? Registrar a vivência sua de vida, registrar como você vê a sua perspectiva, mesmo nesse espaço de tempo pequeno, a sua perspectiva das coisas, que eu acho que essa perspectiva, às vezes, pode não servir para A, para B, para C, mas quando uma pessoa fala assim, poxa, que bacana, cara, olha para você ver o que ele viveu. Então não foi por acaso que ele chegou no segredo do sucesso. Ele não chegou no sucesso hoje. Não existia um segredo. Ele trabalhou, ele veio plantando durante o tempo. Então a intenção é essa, a gente bater esse papo e tentar levar para outras pessoas, assim como você está fazendo com a gastronomia. Levar para outras pessoas ali, né? Às vezes você deve ter pensado assim, cansei de passar receita, vou divulgar agora em público. Mas na verdade não é isso, é a gente tentar passar para os outros esse conhecimento, essa experiência. Esse momento é para isso. Te agradeço assim imensamente, né, pela generosidade que você tem de não só como professor, mas como advogado, os poucos contatos que eu tive com você, né, antes de nós nos tornarmos amigos, os poucos contatos quando eu te via, quando eu ouvia falar o nome do Fábio, e quando eu te encontrei, ele sempre foi muito solícito assim, de atender, de bater um papo. Eu acho que é essa a grande diferença, né, do seu sucesso. E eu atribuo o sucesso não a questão financeira, eu atribuo o sucesso, eu acho que eu conceituo o sucesso como felicidade. Você faz uma coisa que você gosta, se ganhar bem, bacana, né? Bacana. Se der para você prospectar aquilo para as pessoas que estão ao seu redor, melhor ainda, porque você não vai ficar melhor. Verdade. Estando ao lado de pessoas, né, de excelência, melhor ainda. Mas essa história sua aí, eu acho que vai incentivar outras pessoas. E volto a falar aqui, sabe? São poucas as pessoas que inspiram hoje em dia. Inspiração é uma coisa muito difícil. E você é uma pessoa que no dia a dia, bate-papo ali, você vê que pessoas olham, observam e se inspiram. E agora com a sua história aí, eu acho que vai ficar isso muito mais claro. Obrigado, viu, meu amigo? Tudo bem, foi um prazer estar aqui. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo pelo Causos e Casos. Essa iniciativa é brilhante, né? E vai permitir que vários advogados possam aqui, e outros juristas, bater um papo com você e passar um pouco da experiência, sabe? Fica aqui o meu agradecimento, foi um prazer estar aqui hoje. E quero dizer para os jovens advogados, que aqueles que gostam de cozinhar, que a gastronomia é um grande nicho para a advocacia, porque os buffets, os restaurantes têm relações contratuais que envolvem gastronomia, fornecimento de produtos de qualidade, atendimento a público, cumprimento de contratos que são feitos por buffets. Então você que gosta de cozinhar, está aí um nicho bom para você começar a avaliar como contratualizar no ramo gastronômico. a pessoa quando é advogado nada, ele sempre acha que dá para ganhar dinheiro nisso também, né? Turma, obrigado aí pela atenção de todos aí. Depois a gente vai bater outros papos com essa pessoa, porque nós não encerramos, com certeza, os nossos casos e causos com o meu grande amigo Fábio Menezes. Fiquem com Deus e até a próxima, Nação Jurídica.